Projeto Bairro Limpo, cidadania e meio ambiente, compromisso com a nossa cidade. Está no ar a voz do projeto. A voz do projeto é um informativo do projeto Bairro Limpo. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. E hoje é terça-feira, dia 12 de maio de 2026. E já se passaram 132 dias do ano. Faltam exatamente 233 dias para acabar o ano. E a nossa querida lua de hoje é a lua minguante, 22% visível. São exatamente 17 horas e 2 minutos aqui na grande capital cabocla. Já estou dando início aqui ao meu programa A Voz do Projeto, aqui na cidade cabocla, a cidade de Manaus, a capital do grande e amado estado do Amazonas. Por aqui nós estamos com 24 graus, uma chuva fraca, já choveu muito hoje aqui na cidade de Manaus. Um frio, né? Um frio de rachar a careca, um frio de molhar o caboclo na chuva. Obrigado, Francisco Lima, um grande abraço. Obrigado, Enio Venturim, obrigado, Tony Quinteiro, um grande abraço. Pessoal que está aqui comigo, Everton Souza, Ana Paula Jesus 10, um grande abraço. Alô, Pietro, Reginaldo Alves, um grande abraço. Nêmia Silva, muito obrigado. Lorenzo Tufis, eu acho, né? Obrigado, Lourenço. Boa tarde para você, Lourenço. Seja bem-vindo. Um grande abraço. Fábio Ogassi, Lourenço Tufi, caro senhor, muito obrigado, Lourenço. Seja bem-vindo. Deus abençoe e continue com a gente. Um grande abraço. Lourenço, como você está este momento belo? Por aqui um frio agradável, né? Manaus hoje está daquele jeito de ir para o quarto e se enrolar embaixo do cobertor, né? Porque 24 graus e além disso estamos com alerta de chuva da Prefeitura de Manaus, né? A Defesa Civil mandando aí o alerta de chuva para todo o povo de Manaus, o alerta de chuva laranja. Um frio bacana, 24 graus aqui na cidade de Manaus, Lourenço. Por aqui tá tudo legal, tudo beleza, tudo bacana, tudo tranquilo, que nem a cantiga do seu grilo, porque aqui em Manaus está tudo tranquilão, que nem a cantiga do seu grilão. E aqui em Manaus
Está daquele jeito, tudo tranquilinho, que nem a cantiga do seu Gabrielzinho. Falar em Gabrielzinho, um grande abraço pro Gabrielzinho, né? Gabrielzinho tem 5 anos, mas ele gosta de ouvir o programa, né? Quando eu falo no grilo, no grilinho, no grilão, ele fica todo serelepe, né? O grilo, o grilinho, o grilão. Grande abraço pro Gabrielzinho, né? Lá no bairro de Petrópolis. Quem está aqui com a gente também é Alessandra Taveira. Quem mais está aqui comigo? Sara. Obrigado, Fábio João 422, obrigado. Ribeiro Bruna 505 gmail.co6. Obrigado, Manuel Gabriel. Obrigado, Maurício Tozeto. NRK Kiki Quem Neide Almeida, obrigado. Edith de Souza, Neide Almeida, Gentil de Meira, Dedé Souza, Vitória Isabelle, Vitória Isabelle por aqui, obrigado, Vitória. Quem mais está por aqui? Ana Clara, né? Ana Clara, muito obrigado, Ana Clara, Deus abençoe. Obrigado, Devani. Elio, Cíntia Eucária, muito obrigado. Sofia Larissa, muito obrigado. Luiz Carlo A, obrigado. ST, obrigado. Odevaldo Soares, muito obrigado. Alô, @Mirela Saboia. Luiz Carlos A, Maria Irena M. Mar. Gente, peço que vocês me ajudem compartilhando a nossa live. Vamos compartilhar a live, tá bom? Alô, tio do Cozumel, muito obrigado pela participação. Grande abraço. Miliano, obrigado. Sagaz, obrigado. Uzer, muito obrigado. Ivete Maciel, Jandiecker, Raimunda Silva, Thelma Damásio, Larissa, muito obrigado. Davi Moreno, Josi Marcos Silva, Maria Aparecida, muito obrigado. Quem mais está por aqui? Neuza Lopes, muito obrigado. Genival Dutra, seja bem-vindo, muito obrigado. Maria Sebastião, muito obrigado. Francisco de Assis, um grande abraço. José Roberto, obrigado, José Roberto. Emerson Lima, Jonas Cruz Nunes, José Carlos, Cássia Moura, Eric, aqui, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, que está em letra manuscrita. Luiz, né? Boa Luiz, obrigado, Boa Luiz, seja bem-vinda. Silvio Donizete, Bruno, Carlos Alves, Mara Guimarães, obrigado. Vitor, obrigado. Charles Bold, obrigado. Alex, Leninha 66637, obrigado. Daniels, obrigado, Daniels, cadê o Daniels? Está aqui. Sica, muito obrigado pela participação de todos, um grande abraço, né? Quem está por aqui com a gente? Alô, Marcelo Rabelo, Gomes Rabelo 2920, um grande abraço, seja bem-vindo, né? Ele pergunta se tem mulher aqui. Rapaz, tem uma mulher de 80 anos aqui, que é a mamãe, né? A mamãe está com 80 anos aqui, Marcelo. Aí o Marcelo faz aqui o que é isso? Nossa, tô ressecado aqui. Eu sou de São Paulo, kkkkkk. Grande abraço para todo o povo querido de São Paulo, né? Um povo trabalhador, um povo ordeiro. O povo de São Paulo é um povo respeitador, né? O povo de São Paulo é um povo gentil, né? Um povo bonito, né? Gente bonita em São Paulo, gente muito educada, né? São pessoas simpáticas, né? Que sabem dialogar, né? E manter o respeito para com os outros. Falar em respeito, gente, vou até pedir perdão aqui, né? Porque todos nós somos falhos, né?
Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ai, para. Não é nem bom falar isso não, né? Às vezes a gente diz, quem não tem pecado atire a primeira pedra, e o caboclo tem que sair correndo porque o povo taca a pedra mesmo, né? Não é brincadeira não, mano. Todo mundo, na hora de tacar pedra, eles tacam mesmo, né? Na hora que é para tacar neles, eles não querem, né? São assim o povo, né? Até porque todo mundo é pecador, né, gente? Não há um só justo, todos pecaram, diz a palavra, né? E eu quero pedir perdão também aqui, né, ao vivo e a cores, pelos nossos erros, nossos pecados, nossas transgressões, né? Muitas vezes nossas ignorâncias, né? Às vezes uma ignorância pequena, ela fere mais do que um murro na cara, né? Não é brincadeira não, às vezes nós somos muito ignorantes, né? Não sabemos dialogar, não sabemos relevar nada, e aí acontecem tragédias grandes, tragédias de guerra, né? Guerra começa pela falta de diálogo, né? E muitas vezes a gente erra, e eu quero pedir perdão aqui pelos meus erros também, né? Que eu erro demais. Às vezes a gente fala coisa sem perceber, às vezes a gente fala coisas boas e sem perceber fere outra pessoa que não estava preparada para ouvir aquela coisa boa que eu queria falar. Às vezes eu queria transmitir um pensamento bom, uma palavra boa, e que a outra pessoa entendeu de maneira diferente, como se eu tivesse dando uma indireta, agredindo, né, aquela pessoa, né, gente? Mas não, aqui eu procuro usar palavras, né, edificadoras. Essa é a palavra, né? Palavras edificadoras que possam transformar o nosso ser, para que a gente possa nos tornar pessoas melhores a cada dia, né? Por isso que eu digo, muitas vezes, eu aqui falo coisas que eu sinto que pessoas se sentem feridas, né? Mas não é que eu queira ferir, é que eu quero colocar algo bom, algo agradável, algo para o nosso crescimento, frases construtivas, pensamentos construtivos, sentenças que possam transformar o nosso ser em pessoas melhores. Esse é meu objetivo, não de atacar ninguém, de ferir ninguém, longe de mim isso. Mas eu sinto que tem pessoas que se sentem feridas, né? Porque às vezes eu coloco uma frase e a pessoa entende mal, né? Por isso eu peço perdão das pessoas que muitas vezes entenderam mal alguma coisa que eu falei, tá bom, gente? Então é desse jeito, são 17h13 aqui na grande capital cabocla. Alô, Valquíria, muito obrigado, Eronildo, Manuel, Renato, Domingos Gomes, Daniel Arcanjo, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui no meu programa A Voz do Projeto, que é sempre de segunda a sexta-feira, sempre das 17 às 18 horas, com notícias, muita música boa, informação e até formação, para você estar sempre antenada com as notícias do dia. Alô, Habib Jackson, John Lennon, kkkkkk, John Imagine to People, grande abraço aí pro Habib Jackson, obrigado, querida, um grande abraço, né? John Lennon, né, foi um grande cantor, compositor da música internacional, né? John Lennon era lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, né? E aí um fã dele, né, tirou a vida de John Lennon, né? Ele que se casou com Yoko Ono, era uma japonesa, né? Obrigado, Tice! Obrigado, Valdir Lopes. Mas ele deixou aí, né, o seu legado na música internacional, né? O povo brasileiro gosta muito de John Lennon. E eu estou caracterizado aqui realmente de John Lennon. Hoje eu sou John Lennon. John Lennon em meio de Vasco da Gama, né? John Lennon em meio de Vasco da Gama, até porque o Vasco da Gama
é um grande time. Vocês sabiam que o Vasco da Gama foi o primeiro e único time aqui do Brasil que levantou a bandeira pró-negros, né? Ou seja, o Vasco foi o time que introduziu os negros no futebol brasileiro, né? Que naquele tempo, quando o futebol iniciou no Brasil, os negros não podiam jogar futebol profissional. Pelo menos o futebol profissional eles não podiam jogar. E aí o Vasco, né, começou a introduzir os trabalhadores negros para jogar futebol profissional, e as outras equipes grandes do Brasil que jogavam o campeonato não foram a favor e colocaram um decreto para cima do Vasco, né? Ou o Vasco tirava os negros do time, ou o time do Vasco não participaria do campeonato, né? E aí o Vasco preferiu não participar do campeonato, né? Dando início assim, né, a este grande impulso para a liberdade completa, né, incondicional da participação dos negros na sociedade, inclusive no futebol profissional, né? E depois de muita briga, muito lero-lero, foi liberado para que os negros participassem do campeonato de futebol profissional no Brasil, né? Então, um grande legado, uma grande história construída pelo time do Vasco da Gama, né? Clube de Regatas Vasco da Gama, tá bom, gente? São exatamente 17h16 aqui na grande capital cabocla. E a frase de hoje: tente ser o arco-íris na nuvem de alguém, mas se não der, pelo menos não seja o raio. E hoje é dia da conscientização e enfrentamento da fibromialgia, dia da enfermagem, dia do enfermeiro. Hoje é dia do islamismo, dia do limerique, dia do policial militar feminina, dia do síndrome de fadiga crônica. Hoje também é dia da sanidade vegetal odômetro, dia do fudigiconoses. Hoje também é dia da primeira lei anticuspida americana. Hoje também é dia da saúde das plantas. Hoje é dia do início da semana da enfermagem. E completa mais um ano também no dia de hoje o Esporte Clube Gaúcho de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Nosso grande abraço lá para o presidente do Esporte Clube Gaúcho de Passo Fundo. Nossos parabéns para toda a diretoria, para todos os jogadores do time, massagistas, roupeiros, e um grande abraço para toda a torcida querida do time Esporte Clube Gaúcho de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Completa mais um ano também no dia de hoje a Universidade Jaquelônica, também a Universidade Nacional Maior de São Marcos, a Votorati Futebol Clube de Votorantim, São Paulo. Eu não sabia que existia esse time, mas um grande abraço lá para o presidente e para a diretoria do Votorati Futebol Clube de Votorantim, São Paulo, né? Parabéns aí para os massagistas, para os roupeiros e também jogadores e toda a torcida querida do Votorati
Futebol Clube de Votorantim, São Paulo. O anjo de hoje é o Nitael, que é o anjo da realeza e da estabilidade. Ele ajuda a manter o prestígio, a posição social e a autoridade legítima. É o protetor dos governantes, magistrados e líderes que agem com justiça. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto comigo mesmo, Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. São exatamente 17 horas e 20 minutos, aqui na grande capital cabocla. Nossos parabéns também para a querida cidade de Urucará, no Amazonas, que completa hoje 139 anos, né? Parabéns a todo o povo querido lá da cidade de Urucará, que está em festa, né? Grande abraço lá no prefeito de Urucará, né? Muitos amigos aqui em Manaus, quando eu era criança, né? Tinha gente de Urucará que morava lá na comunidade, né? Onde eu morava, no bairro do Aleixo. Gente boa, gente simples, gente ordeira, gente educada acima de tudo e trabalhadora, né? Parabéns a todos os urucarenses que eu conheci, tanto os jovens do sexo masculino quanto as jovens, pessoas muito bacanas, né? Ordeiras, pessoas de bom grado, né? Aquele tipo de pessoa que tem uma energia positiva, né? Isso é que é importante, né? Todos os urucarenses que eu conheci aqui em Manaus, gente boa, né? 139 anos hoje da cidade de Urucará, no Amazonas. Um grande abraço. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto comigo mesmo, Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Vamos agora para os fatos históricos que marcaram o dia 12 de março. Segundo o Google, no Wikipedia, o dia 12 de maio ficou marcado por diversos acontecimentos importantes na história mundial. Confira alguns fatos que aconteceram nesta data ao longo dos séculos. Em 254, o Papa Estevão é eleito 23º Papa da Igreja Católica. Em 1328, o antipapa Nicolau V é coroado em Roma pelo bispo de Veneza. Em 1339, a bula pontifícia de Bento XII confirma a criação da Universidade de Grenoble, na França.
Em 1364 é fundada em Cracóvia a Universidade Jagiellônica, considerada a universidade mais antiga da Polônia. Em 1551, surge em Lima a primeira universidade da América, a Universidade Nacional Maior de São Marcos. Em 1588, Henrique III da França foge de Paris após revolta popular liderada por Henrique I de Guise. Em 1784, entra em vigor o histórico Tratado de Paris, assinado em 1783. No ano de 1881, a Tunísia torna-se um protetorado francês no norte da África. Em 1926, o dirigível italiano Norge torna-se o primeiro a sobrevoar o Polo Norte. Em 1932, o filho de Charles Lindbergh é encontrado morto após semanas de desaparecimento nos Estados Unidos. Em 1941, Conrad Suzy apresenta o Z3, considerado a primeira máquina de computação totalmente automática e programável do mundo. Em 1982, Papa João Paulo II escapa de um atentado em Portugal. Em 2002, o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, visita Cuba e encontra-se com Fidel Castro. Em 2008, um forte terremoto na província de Sichuan, na China, causa a morte de cerca de 70 mil pessoas. Em 2010, um Airbus A330 da Africa Airways cai próximo ao aeroporto de Trípoli, deixando apenas um sobrevivente. Em 2017, um grande ataque de ransomware atinge mais de 400 mil computadores em todo o mundo, afetando hospitais e empresas internacionais. O dia 12 de maio reúne acontecimentos históricos que marcaram a política, a ciência, a tecnologia e a humanidade ao redor do planeta. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. São exatamente 17 horas e 27 minutos aqui na grande capital cabocla. Em 1982, o Papa João Paulo II escapa de uma tentativa de atentado em Portugal. Não é fácil não, né? Nossos papas, né, nossos representantes eclesiais sofrem na mão daqueles que não conhecem a Deus, né, gente? Misericórdia. São exatamente 17 horas e 28 minutos aqui na grande capital cabocla. Aqui em Manaus já choveu muito. Alô, mulher! Mulher do Tep Tep chegou. Olha o Tep Tep que a mulher do Tep Tep chegou, né? Grande abraço aí para mulher do Tep Tep. Alô, Rai Taveira 7. Maurícia, obrigado. Daniel Arcângel, obrigado, Daniel, um grande abraço. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas aqui no nosso programa A Voz do Projeto, que é sempre de segunda
A sexta-feira, sempre das 17 às 18 horas, com notícias, muita música boa, informação e também formação para você estar sempre antenada com as notícias do dia. Brasil geral. Lula veta uso de estágio como experiência profissional. Lula sanciona Dia Nacional em memória das vítimas da Covid-19. Lei do chocolate. Governo impõe teor mínimo de cacau e rótulos mais claros. Lula veta projeto que reconhecia estágio como experiência profissional. PEC que reduz maioria penal para crimes hediondos é protocolada na Câmara. Governo recebe sinais de que Alcolumbre não planeja pautar PEC da segurança. Ciro Nogueira define Conrado Gontijo para defesa no caso Master. Lula critica silêncio de sindicatos e entidades médicas durante pandemia. Congresso vê aceno de Moraes a Lula com suspensão da dosimetria. Defesa de Bolsonaro prepara pedido para reduzir pena com base na dosimetria. Após Moraes suspender dosimetria, líder do PL articula PEC sobre anistia. Ciro Gomes desiste de concorrer à presidência em 2026. Governo de São Paulo aplica multa de R$1 bilhão à empresa por fraudes no ICMS. Oposição começa a coletar assinaturas para anistia dos condenados do 8 de janeiro. TCU identifica desperdício de R$260 milhões em Coronavac sob governo Lula. Lula veta a lei que reconhece estágio como experiência profissional. Fachin diz que STF é alvo de ataques infundados e que precisa ser resiliente. Oposição articula nova anistia após Moraes suspender dosimetria e governo reage. Lula e Edinho querem fechar palanque de MG em conversa com Pacheco. Governo Lula investirá R$11 bilhões em plano contra o crime organizado. Internacional. Estados Unidos oferecem até R$15 milhões por informações financeiras da guarda do Irã. Dua Lipa processa Samsung em $15 milhões por uso indevido de imagem. Homem que atirou em jantar com Trump se declara inocente de tentativa de assassinato. 2 passageiros repatriados de cruzeiro testam positivo para hantavírus. Preso político morre sob custódia do Estado na Venezuela, diz ONG. Irã exige fim da guerra e desbloqueio de ativos em resposta aos Estados Unidos. OTAN testa drones com inteligência artificial em exercício militar. Rússia e Ucrânia relatam combates apesar de cessar fogo. Trump diz que Irã mudou de ideia após aparentemente chegar a acordo. Trump diz ter o melhor plano de todos para acabar com a guerra no Irã. Irã agiu contra impacto de bloqueio dos Estados Unidos no petróleo, diz ministro. Trump e Xi devem conversar sobre Irã, armas nucleares, comércio e IA. Evo Morales falta a julgamento por suposta relação com menor de 15 anos e tem mandado de prisão renovado. Soldados de Israel são presos por usar cigarro para desrespeitar a imagem da Virgem Maria no Líbano. Emirados Árabes fizeram ataques secretos contra o Irã, diz jornal. Europa impõe sanções à Rússia por sequestro e deportação em massa de crianças ucranianas. São exatamente 17h34 aqui
na grande capital cabocla. Brasil regionais. Governo de São Paulo multa Fast Shop em mais de R$1 bilhão por fraude e corrupção. Ressaca com ondas de mais de 2 metros atinge litoral norte do Rio Grande do Sul em meio à massa de ar polar. Prefeitura de Cuiabá faz distribuição de sopa e cobertores para pessoas em situação de rua. Incêndio de grandes proporções atinge Circo do Tirulipa em Natal. Mal súbito de motorista ao volante provoca acidente entre carro e ônibus no Paraná. Casa explode na zona oeste de São Paulo. Peão morre após ser pisoteado em rodeio no interior de São Paulo. Corpo de Bombeiros socorre 5 vítimas de acidente na MT-140. Guarda municipal é preso após matar a esposa na festa do casamento em Campinas. Adolescente de 13 anos é encontrada morta com sinais de violência sexual no Rio. Mulher e criança são atropeladas por viatura da PM na zona leste de São Paulo. Homem usa facas para brigar após discussão de trânsito em Pernambuco. Corinthians versus São Paulo. Foragidos são presos ao entrar no estádio. Homem atropela e mata 4 pessoas, foge e é preso no interior de São Paulo. Polícia Federal apreende 340 quilos de cocaína escondidos em casco de navio em Santos. Madrasta é presa por morte de menina de 12 anos na Baixada Fluminense. Assaltante usa tesoura para render motorista de Apple e acaba preso dentro de shopping em Salvador. Chefe de grupo criminoso com atuação na Bahia é preso na Bolívia durante a operação internacional. Polícia Militar prende 2 faccionados em flagrante após homicídio em Cáceres. Polícia Civil bloqueia 7,2 bilhões de reais e amplia asfixia financeira contra facções em Mato Grosso. Polícia Federal apreende mais de 10 toneladas de maconha em Maringá, no Paraná. Adolescente de 13 anos é apreendido após estuprar idosa de 92 anos no interior do Mato Grosso do Sul. Homem é preso após simular furto de caminhonete após aplicar golpe do seguro no Mato Grosso do Sul. Quadrilha da Hilux. 13 são presos em operação contra grupo especializado em furto de picapes no Rio Grande do Sul. Homem tenta matar ex-companheira no Rio Grande do Sul, foge de carro e morre em acidente na estrada. Mulher sobrevive. Padrasto é preso suspeito de causar incêndio que matou adolescente de 15 anos no Rio Grande do Sul. Saúde! Hantavírus é altamente contagioso no início da doença, diz OMS. Anvisa proíbe venda de medicamentos à base de cannabis das marcas Biocase e Alandiol. Antibiótico Kefazol passa por reconhecimento voluntário por desvio de qualidade. Governo do Brasil levará conectividade até 3,8 mil UBS e ampliará a telesaúde no SUS. Tecnologia e ciência. Ações da Nintendo caem após alta de preço da Switch 2 e escassez de jogos. OpenAI investe 4 bilhões de dólares em nova unidade para impulsionar IA corporativa. Google interrompe ataque hacker que usava IA para explorar falha em sistema de empresa. OpenAI é processada após ChatGPT ser acusada de orientar ataque nos Estados Unidos. CEO da Microsoft vai depor sobre seu papel na fundação da OpenAI. Sondas Voyagers enfrentam queda de energia após décadas no espaço.
França abre investigação criminal contra Elon Musk e X por Grok. OpenAI lança nova empresa para acelerar a adoção de IA no mundo corporativo. Missão secreta. SpaceX vai lançar satélites espiões dos Estados Unidos. Webb e Hubble descobrem o poder dos berçários estelares na evolução das galáxias. E você está ligadinha no programa A Voz do Projeto, comigo mesmo, Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Alô, Adão Taveira, Mostradinha, seja bem-vindo. Paulina Santos, um grande abraço. Alô, Rai Taveira, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa Voz do Projeto, que é sempre de segunda a sexta-feira, sempre das 17 às 18 horas, com notícias, muita música boa, informação e também formação para você estar sempre antenada com as notícias do dia. Economia. Mercado financeiro eleva a previsão da inflação para 4,91% este ano. Petrolífera saudita faz alerta sobre fechamento do Estreito de Hormuz. China exporta mais veículos elétricos do que tradicionais pela primeira vez. Telefônica tem foco em elevar indicador de receita por CPF, diz CEO. Cesta básica sobe em todas as 27 capitais pela segunda vez seguida, diz Diese. Fluxos de capital para emergentes voltam ao positivo em abril, aponta IIF. Fazenda espera a votação do projeto sobre receitas de petróleo nesta semana. Ministro da Fazenda diz que reavaliar constantemente os preços de combustíveis é tarefa da Petrobras, não do governo. Dólar cai e renova menor patamar desde janeiro de 2024, com impasse entre Estados Unidos e Irã, e Bovespa recua. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Estou ao vivo também pelas redes sociais, pelo Kawaii, pelo TikTok e também pelo meu canal no YouTube, O Caboclo do Alagado. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso programa. Alô, DJ Semazinho Moura e Filhos, obrigado pela participação, um grande abraço. Indicadores econômicos. Ibovespa, R$ 181.908,87. O dólar comercial custa hoje R$ 4,89. O dólar turismo, R$ 5,09. O euro está custando hoje R$ 5,76. O Bitcoin, R$ 401.522,44. O Chailink, R$ 51,99. O Uniswap, R$ 19,13. O Ethereum, R$ 11.494,81. O ouro, a grama, está custando hoje R$ 744,85. A prata, a grama, custa hoje R$ 13,59. O ferro, 62% a tonelada, R$ 111,42. O petróleo barril está custando $104,58. O etanol, o litro em São Paulo, R$ 2,60. O açúcar, a saca em São Paulo, R$ 96,60. O algodão está custando R$ 424,92. O arroz, a saca, está custando R$ 62,06. O boi gordo
arroba R$ 349,30. O bezerro, lá no Mato Grosso do Sul, está custando R$ 3.422,29. O cacau, arroba R$ 250. O café arábica, a saca, R$ 1.716,30. O café conilon, a saca, R$ 943,54. O feijão carioca, a saca, está custando R$ 422. O leite, o litro, está custando R$ 2,42. Já a mandioca, a tonelada em São Paulo, R$ 450,29. O milho, a saca, está custando R$ 65,92. A soja, a saca no Paraná, R$ 128,85. O trigo, a tonelada no Paraná, está custando R$ 1.345,97. Já a poupança está rendendo ao mês 0,66 centavos. E o Selic ao ano 14,50%. Vamos agora para o esportes. Matheus Henrique tem contusão pulmonar e vira desfalque no Cruzeiro. Nico Williams deve disputar a Copa do Mundo apesar de lesão muscular. Neymar não desiste. Imprensa mundial exalta a atuação do craque pelo Santos. Com pentacampeão, FIFA apresenta grupo de estudos técnicos da Copa. Bósnia é a primeira seleção a divulgar os convocados para a Copa do Mundo. Gerard Piqué é multado em R$ 1 bilhão por uso de informação privilegiada. Liverpool anuncia memorial permanente em homenagem a Diogo Jota. Cancelo se torna o primeiro a vencer 4 das 5 principais ligas da Europa. São Paulo, Luciana direto sobre censura às comemorações em Itaquera. Flamengo vence o Grêmio e manda time gaúcho para o Z4 do Brasileirão. Grande abraço. Flamengo vence o Grêmio e manda time gaúcho para o Z4 do Brasileirão. CBF indica Estevão fora e inclui Neymar em pré-lista exigida pela FIFA para a Copa do Mundo. CBF divulga análise do gesto de Bobadilla em Corinthians versus São Paulo. Andreas Pereira sofre trauma na região lombar e vira dúvida. Martinelli treina no campo pela primeira vez e dá nosso passo em recuperação. Felipe Luiz é um dos candidatos a treinador do Chelsea em 2026-2027. Corinthians fecha março com déficit de 131,14, ou seja, R$ 131,14. 131,14 milhões de reais, muito acima do previsto em orçamento. Roger Machado vê desatenção do São Paulo em clássico e traça objetivo até pausa para a Copa. Vôlei. MVP aos 40 anos, Lucão celebra longevidade e avisa: jogarei até meus joelhos aguentarem. Basquete. Mogi Basquete conquista terceiro lugar no Brasileirão Interclubes Sub-19. Pena aponta início ruim e baixo rendimento do ataque do Mogi como cruciais em derrota no jogo 3. Wizards vencem loteria e terão a primeira escolha do draft na NBA de 2026. Tênis. Victoria Barros conquista maior título da carreira e entra no top 5 do juvenil. Fórmula 1.
Chefe da Mercedes crê em reação da Russell contra Antonelli é matador. Bortoleto prega paciência para a resolução de problemas da Audi. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. São exatamente 17 horas e 49 minutos aqui na grande capital cabocla. Prefeitura de Manaus quase esqueceu de atualizar o teu cadastro único, né? Mas é simples, é só agendar e manter o CAD único em dia para não perder seus benefícios. Agende pelo site https://agendasemasc.manaus.am.gov.br/. Também é possível buscar atendimento na Central no Centro. Vagas liberadas às quartas-feiras a partir das 12 horas. Atendimento das 8 às 14 horas. Não deixe para depois. Prefeitura de Manaus. CAD único SEMASC. Prefeitura de Manaquiri. O programa Saúde na Escola estará no CEMIT Domingos Vasques nos dias 13 e 14 de maio, com ações voltadas à promoção da saúde e prevenção dos estudantes. Não esqueça de enviar a caderneta de vacinação para verificação. As ações acontecerão nos turnos da manhã e à tarde. Prefeitura de Urucurituba. A Prefeitura Municipal de Urucurituba informa e esclarece a população sobre a situação da obra da quadra da Escola Estadual Esperança. Seguimos firmes no compromisso com a transparência e na busca pela liberação dos recursos para a conclusão da obra. Prefeitura de Urucurituba. Prefeitura Municipal de Maués. O maior encontro do mês das mães já tem data marcada. Uma manhã especial cheia de emoção, carinho e muitos prêmios. Tanquinhos, geladeiras, fogões, airfryers e muitos outros brindes esperando por você. Dia 24 de maio, às 8 horas, no ginásio Deodato de Miranda Leão. Todo preparado com muito amor para celebrar as mães mauéenses. Prefeitura Municipal de Maués. Prefeitura de Atalaia do Norte, nossa gratidão e respeito aos enfermeiros e enfermeiras de Atalaia do Norte. Prefeitura de Atalaia do Norte parabeniza todos os enfermeiros e enfermeiras. Prefeitura de Urucará. Urucará se prepara para grandes celebrações. 139 anos e festejos do Divino. A Prefeitura de Urucará trabalha intensamente na organização da cidade para dois grandes marcos do nosso calendário: o aniversário de 139 anos de fundação do município e a tradicional festa em honra do Divino Espírito Santo, o maior evento religioso da região. Estamos de braços abertos para receber visitantes e amigos que desejam vivenciar nossa cultura e fé. Prepare-se para momentos de celebração, história e devoção em nossa princesinha do Médio Amazonas. Venha fazer parte desta história. Prefeitura de Urucará, Urucará do futuro. E você está ligadinha no programa A Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade.
São exatamente 17 horas e 54 minutos aqui na grande capital cabocla. Vamos agora para a nossa liturgia diária deste dia 12 de maio de 2026, terça-feira. São exatamente 17 horas e 55 minutos aqui na grande capital cabocla. Estamos na sexta semana da Páscoa. E a cor de hoje é o branco. Alegremo-nos e exultemos, demos glórias a Deus. O Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, passou a reinar. Aleluia! Pelo testemunho dos apóstolos, os ensinamentos de Jesus continuam presentes na história da humanidade. De coração, demos graças ao Senhor e peçamos que Ele complete em nós a obra começada. E o nosso evangelho de hoje é tirado do Sagrado Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 5 ao 11. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Espírito da Verdade será enviado pelo Filho para acompanhar a Igreja nascente. Ele continua a nos fortalecer e guiar hoje, cumprindo sempre a tríplice missão anunciada por Jesus:
convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. No Evangelho de hoje, é o próprio Jesus que explica essa missão do advogado. Ele ajudará o mundo a compreender que condenou à morte um inocente, Jesus, e que, através dessa morte na cruz, todo o pecado humano foi redimido. Ele ajudará o mundo a compreender o verdadeiro significado do mandamento do amor, para que sejamos justos e fiéis à vontade de Deus. Ele nos ajudará a compreender que só participaremos da glória de Cristo se crermos e manifestarmos nossa fé vivendo o Evangelho que Jesus nos ensinou. E o nosso programa, a Voz do Projeto de hoje, vai ficando por aqui, sempre agradecendo ao Papai do Céu pelas suas bênçãos e pelas suas graças recebidas neste dia. Pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e suas graças sejam derramadas em todas as comunidades de Manaus, em todas as comunidades do Careiro da Várzea, minha cidade natal. Pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e suas graças sejam derramadas por todas as comunidades do nosso imenso e querido estado do Amazonas, por todo o Brasil e por todo o mundo, em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. E viva nosso querido Papa Leão XIV, e viva São Francisco de Assis.